Hoje é dia 14, sabadão, e esse é o nosso último editorial do dia. Então, muito prazer em estar aqui pela quarta vez na sua casa, conversando uns pouquinho sobre a política do Brasil e do mundo, né? Acompanhando toda essa loucura que está acontecendo no mundo. Vamos falar sobre o Mauro Cid. Pois é, novas revelações sobre o caso Mauro Cid vieram à tona, segundo uma matéria da Folha de São Paulo, e mostra que não tinha muito fundamento a determinação da prisão, tanto do Mauro Cid quanto do Gilson Machado, né? Novas revelações vieram à tona, segundo informações da Folha de São Paulo. Também, risco de fuga. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou que um bolsonarista, e aí eu já vou contar quem é para vocês, pudesse participar de um ritual. Segundo ele, havia um risco exacerbado de fuga. Outro ponto que chamou muita atenção é que você lembra que lá no depoimento do Bolsonaro, quando questionado sobre ataques às urnas eletrônicas, o Bolsonaro citou que o Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, já havia questionado o sistema de urnas eletrônicas. Pois é, um jornalista corajoso teve coragem de chegar até o Flávio Dino e perguntar: e aí? Você questionou ou não questionou as urnas eletrônicas? E a resposta dele vai te surpreender. Vamos falar também sobre extradição da Carla Zambelli. A gente precisa falar sobre isso aqui, uma matéria importantíssima que foi divulgada na UOL e que trata especificamente sobre extradição. Lula também cutuca a onça com a vara curta. Pois é, esse caso que está envolvendo Israel e Irã tá dando o que falar. E o Lula não consegue manter a língua dentro da boca. O Brasil já emitiu 64 notas críticas a ações de Israel no Oriente Médio. Contra o Hamas não, contra o Irã não, mas contra Israel parece que a coisa é meio pessoal, é contra aquele povo, não é? Inclusive, a turminha da lacração, a turminha da Rouanet é aquela que esqueceu da Amazônia, que esqueceu das girafas da Amazônia. Tá? Fizeram um apelo para que o Lula rompa relações e declare guerra com Israel. Pois é, mas um dado que vem direto de Israel é interessante para que eles possam saber, antes de ficar falando besteira na internet. Nós vamos falar sobre isso com vocês. Outro ponto também que a gente vai discutir aqui ainda com vocês é um pedido de ajuda, de socorro ao governo Lula, que ocasionou depredações, ataques gravíssimos. A Suprema Corte teve essa ordem de prisão, né? Na verdade, a Justiça determinou essa ordem de prisão. E esse aliado do Lula pediu socorro pro Lula. Você vai saber quem é, né? Uma figura extremamente, sei lá, né? Uma figura que não tem nem como a gente expor aqui para vocês, né? Tão deplorável que é. E aí vem o Netanyahu também e faz duras críticas contra, né, o regime do Irã. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Tem manifestação também, né, da turma que admira o regime chinês, fazendo acordos para fornecer números para o Brasil, números relevantes, vindos do mesmo sistema que eles utilizam lá na China. A gente vai fazer essa revelação bombástica aqui para você. Então, para você que está nos acompanhando, peço a você que inscreva-se no canal, curta, compartilha, bora lá fazer parte dessa família aqui, logo chegando a 2 milhões de seguidores. Aqui é um canal que você não vai passar por surpresas desagradáveis. Pode ter certeza disso. Aqui todas as informações são com fontes citadas, são de extrema relevância, você não vai ter o risco, né, de estar comprando gato por lebre, não, porque todas as informações que eu trago são verificadas antes da gente fazer um anúncio aqui para vocês. Bom, então bora começar? Vamos para cima? Vem que tem matéria importante para encerrar esse sabadão. É o seguinte, pessoal. Vamos começar com uma
piada pra você. Eu não sou piadista, eu tenho medo. Depois do Léo Lins, eu não quero fazer piada. Se bem que as minhas piadas não são inapropriadas igual as do Léo Lins, são sem graça mesmo, né? Quer ver um exemplo de piada sem graça? O Haddad. O Haddad ficando bravo. Por quê? Porque o mercado financeiro tá chateado com o Haddad. Sabe por quê? Porque o governo Lula deu certo. Olha só a matéria do Not Journal Eye. Isso, meu amigo. O Haddad falou que o mercado tá querendo a cabeça do Lula, tá chateado com o governo Lula, que os bancos têm que gostar do Lula porque eles têm lucros recordes. E eles estão revoltados, estão chateadinhos com o Lula, Faria Lima, é porque o governo Lula tá dando certo demais. Eu sei, é sem graça a piada, né? Mas é uma piada, porque isso aqui não pode ser sério. Isso aqui não pode ser uma fala séria de um ministro da Economia, tem que ser piada. A Faria Lima, 12 de julho de 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o mercado financeiro está chateado com o sucesso do governo Lula, sugerindo que a insatisfação reflete um ajuste de expectativas após um período de pessimismo desde 2022. A declaração, feita em entrevista recente, contrasta com os lucros recordes dos bancos brasileiros, que atingiram 108,2 bilhões em 2024, liderados pelo Itaú, Unibanco, Banco do Brasil, indicado que o setor financeiro não parece tão insatisfeito assim. Alguém sempre lucra no governo Lula. Infelizmente, nunca é o povo que sempre se lasca. Se quiser, pode rir dessa piada sem graça. Vamos lá, outra coisa sem graça é essa situação aqui do Mauro Cid. Pois é, matéria da Folha de São Paulo. O Cid, Mauro Cid, né, teve toda essa investigação iniciada contra ele e chegou até o Gilson Machado por achismo. Olha só, depois de um depoimento, o Mauro Cid disse à Polícia Federal que a família viajou para um aniversário que ia acontecer nos Estados Unidos. Tinha fotos, tinha comprovantes, tinha a data do aniversário, não é que tinha um aniversariante de verdade? E a defesa, até festa também, e a defesa falou que tem que manter a delação. Agora, isso aí já é meio difícil, né? A família do Cid comemorou o aniversário do sobrinho e vai voltar no dia 20. Olha só, já tinha passagem de volta comprada. A festa estava agendada. Estava tudo dos mais organizados. Viajaram só com a malinha do corpo, sem levar bagagem. Não venderam nada. Não tiraram nada do nome. Porque assim, são medidas, características que eu imagino que a Polícia Federal, preparada como é, articulada como ela, ia investigar. Ó, estão desfazendo os bens, estão vendendo coisas. Ó, imagens do aeroporto saíram com muita roupa, além do limite pelo período que eles informam que vão ficar. Tiveram diálogos anteriores. Vamos investigar isso aqui, falando que iam e que não voltavam mais. Não, vamos olhar as redes sociais. É aniversário desse Zé Ruela que eles estão falando mesmo? Hein? Pois era o básico do básico. E aí vai o Gilson Machado. Lá na Embaixada de Portugal, lá em Pernambuco, para saber se o pai dele podia tirar, dar o pedido na entrada do passaporte. Não, mas Mauro Cid tem cidadania portuguesa. O Gilson Machado também foi na Embaixada Portuguesa. É pro Mauro Cid, prende todo mundo. Depois não investiga. Isto não é Estado democrático de direito. Isso é escrachação. Isso é deixar de observar o direito brasileiro. E aí, o que está mostrando agora, literalmente, é que o celular do Gilson Machado foi apreendido. Depois da delação do Mauro Cid estar frágil, porque ele mentiu, segundo a Veja, supostamente mentiu. E aí, já tentam pegar um novo bode expiatório para manter o discurso do golpe. E o pior, para tentar incluir o Gilson Machado no processo do golpe Tabajara, deixaram inelegível, porque ele está à frente de todas as pesquisas para vitória no Senado, lá na região dele, no Nordeste. E o STF? O STF não quer ninguém vencendo o Senado
conservador de forma alguma. Pois é, meu amigo, o jogo tá bruto, muito bruto. E aí vem o Alexandre de Moraes e dá uma decisão. Você lembra do índio Sererê Chavante, ou cacique Sererê, né? Pois é, o que acontece? O Moraes, ele negou a ida dele num ritual Pataxó. Ou seja, não, aqui ele foi negado. O ministro Alexandre de Moraes, a pedido do cacique bolsonarista Sererê Chavante, negou, né, que ele pudesse deixar a prisão domiciliar e participar de um ritual tradicional do povo Chavante, lá no Mato Grosso. Ao barrar o deslocamento, Moraes destacou que Sererê Chavante permaneceu foragido por 5 meses e lembrou que o cacique foi capturado na fronteira com a Argentina, após romper as medidas cautelares. Abre aspas. O réu, em anterior ocasião em que esteve submetido às medidas cautelares, permaneceu foragido por 5 meses, entre 23 de 7 de 2024 e 23 de 12 de 2024, tendo sido preso em região de fronteira com a Argentina, o que revela a absoluta necessidade de adequação das medidas cautelares, ora vigentes, justificou o magistrado, negando a ida do cacique Sererê ao ritual, né, que ele participaria dentro da tribo. Entre nós, uma vez que a prisão fosse absurdamente legal, daria certo o ministro Alexandre de Moraes em recusar, né? Uma vez que o cara já teve foragido durante um tempo, né? Agora, minha pergunta é: se fosse um corrupto de colarinho branco e a justiça tivesse que analisar o caso, ia deixar ele pro ritual dele ou não? Se fosse um traficante com 500 quilos ali encontrados num avião, poderia ir para um ritual lá, para o ritual da religião dele ou não? Se fosse o cara que teve os bens apreendidos ali, né, um traficante perigoso que depois teve os bens devolvidos, e aí, ele poderia ou não? Não sei. Isso é pergunta para vocês, só perguntei, gente. Tá? Bora falar agora sobre o Flávio Dino e sobre a manifestação dele na Rádio Itatiaia sobre o Bolsonaro, né? Sobre a oitiva do Bolsonaro. É o seguinte, pessoal, você lembra que na oitiva do Bolsonaro, ele falou, peraí, tá ok? Vocês estão falando que eu... Vou imitar não, senão eu vou estragar o vídeo. Vocês estão falando que eu tô questionando as urnas eletrônicas. Mas o Flávio Dino questionou. Tem vídeo aí, ó. O Lupe, que entrou com ação contra mim, tem até hoje, lá no Instagram dele lá, ou no Facebook dele lá, a crítica às urnas eletrônicas. Agora o único que fica inelegível, o único mané que não pode sou eu e o Flávio Dino. Hein? Flávio Dino, quando foi candidato a governador do Maranhão, desceu além em todo mundo. Por que ele não foi preso? Por que ele não tá inelegível? Por que ele pode? Por que eu não posso? E aí o Flávio Dino foi questionado, né? Na Rádio Itatiaia, jornalista corajoso chegou lá e falou, Bolsonaro falou que você também criticou as urnas eletrônicas. E aí, qual que é a sua resposta? Olha só. Ministro, dentro das possibilidades que o senhor puder comentar, o senhor foi citado no interrogatório do ex-presidente Jair Bolsonaro na sua carreira política, falando que o senhor já fez críticas às urnas no passado. O senhor pode comentar algo sobre isso? A única resposta possível é essa. É algo que fez parte de um outro momento da minha vida no passado. E como é um caso concreto, eu infelizmente não posso me referir a essa circunstância. Ele não negou, né? Ele não negou, isso é interessante. Não é algo que fez parte da minha vida do passado. Bolsonaro também não podia usar essa tese de defesa. Não, é que lá foi coisa do passado. Desculpa, agora eu amo vocês. Podia ter feito isso, não?
São fatos de mais de 15 anos ou de 15 anos atrás, que tem a sua explicação naquele momento, na tecnologia então existente, antes da biometria e antes de outros mecanismos de auditabilidade que foram desenvolvidos. Agora, evidentemente, todo réu, todo acusado tem o direito de ampla defesa e qualquer réu, qualquer acusado pode e deve dizer o que quiser em sua defesa, já que ele vai ser julgado. É claro que isso não... Ele vai ser condenado também, né? Deixando bem claro. Pode ser cerceado, jamais foi cerceado. As pessoas são livres, nesse caso, para se defender. O senhor mudou de opinião, então, sobre essa questão das urnas? Na verdade, não foi uma questão de opinião. As urnas é que mudaram. O ministro, dentro... Pois é, jornalista corajoso, hein? Rapaz, mudou de opinião? Não, foi as urnas que mudaram. Não, mas peraí. Pois é, pode ser que as urnas mudem daqui a pouco também, né? E aí, qual a opinião de vocês sobre isso aí? Deixa no comentário que eu quero saber. Vamos lá, pessoal. Mais cedo eu trouxe uma publicação do Lewandowski, ministro da Justiça, do Bolsonaro, de que a prioridade é pegar a Zambelli. Eles já até sabem onde a Zambelli já está, lá na Itália. Então eles precisam da extradição. Mas olha só, será que essa extradição da Zambelli é tão simples? É prioridade? O Brasil não tem vagabundo demais aqui para ser preso, não? Não tem corrupto demais aqui dentro? Porque eu acho que, para mim, prioridade, lógico, se a Zambelli cometeu o crime, não tem que passar pano para ela. Mas, tipo assim, isso é mais prático, mais funcional, mais prioridade pegar abusador, pegar ladrão, assassino, corrupto, não era? Pois é, caso Zambelli. Por que é difícil conseguir a extradição de alguém ao Brasil? Não é fácil, não. E você vai entender o porquê. A Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão, mas deixou o Brasil em maio. Agora ela está lá na Itália, falando italiano, né? Para extraditar a deputada são necessários fundamentos jurídicos sólidos. E imparcialidade do juiz também. Será que tem? Articulação política. Será que a Itália, Meloni, será que tá boa meio de papo com Lula, com o judiciário daqui? Respeito aos tratados internacionais. Será que o Brasil tá respeitando? Vocês lembram do caso César e Battisti, né? Vamos pegar outro caso. Caso Henrique Pizzolato, né? Ex-diretor de marketing do Banco do Brasil. Foi condenado no julgamento do Mensalão. Corrupto. E também fugiu para a Itália. Olha só. Foi incluído na lista da Interpol em novembro de 2013, mas só foi deportado ao Brasil em novembro de 2015. Olha só que impressionante. Cara, o Mensalão aconteceu desde 2007, 2001, quebradinho. Só em 2013 que colocaram o cara na lista da Interpol depois que ele fugiu. E levou 2 anos para ser extraditado. Caso Henrique Pizzolato, levou quanto tempo? 2 anos. Quanto custou? 3 milhões de reais. Meu irmão, para trazer ele para cá. A União gastou ao menos 3 milhões de reais. Com custo do processo, custo dos honorários, viagem de servidores brasileiros à Itália. A Procuradoria-Geral da República teve apoio da Justiça local. Preferiu contratar um dos principais escritórios de advocacia da Itália, pagou caro. E com a Zambelli? A deputada entrou na lista vermelha da Interpol. Foi rápido, bem mais rápido que qualquer corrupto. E é alvo de um mandato de prisão internacional. A admissibilidade da extradição é discutida depois. Primeiro prende, aí depois fica naquela discussão, né? 2 anos que levou o caso Pizzolato. O fato de Zambelli ter passaporte italiano pode dificultar o processo. Apoio do Ministério Público da Itália seria importante. Mas aqui já tem gente apostando que o Ministério Público da Itália não daria apoio para a extradição da Carla Zambelli. Mas o fato dela poder ser presa, este é forte, tá? Porque já tem, a Interpol aceitou e tem a ordem de prisão internacional. Vamos lá, pessoal. Vamos falar do Lula, né? Vamos falar. Deixa o Lula falar à vontade, deixa ele fazer o que ele quiser, né? O homem pode fazer o que ele quiser. Vamos lá. Governo Lula. Brasil emite 64 notas críticas a ações de Israel no Oriente Médio.
Desde 7 de outubro de 2023, data em que os terroristas do Hamas fizeram o pior ataque contra Israel e deixaram 1,2 mil mortos. Teve nota de repúdio, não, tá? O Brasil, por meio do Ministério das Relações Exteriores do governo Lula, intensificou as críticas a operações militares israelenses no Oriente Médio. Não, os errados são os israelenses, né? São os judeus. Nesse período, o governo Lula emitiu 64 notas oficiais que condenaram os ataques israelenses e manifestaram preocupação com violações à soberania de países como Líbano, Irã, que são o território dos terroristas do Hezbollah e dos grupos financiadores das ações desses grupos, respectivamente. Não adianta nada, Israel entendeu. Não adianta nada, nada atacar o grupo Hamas, não adianta nada atacar o grupo Hezbollah se o Estado do Irã financia esses caras. Então o que Israel entendeu? Tem que partir para cima desses caras, tem que ir para cima do Estado. É uma legítima defesa. É uma autodefesa. A França, do Macron, a ONU, já disseram, olha, estamos com Israel nessa aqui. Israel tem que ter o direito de se defender. E a turma da lacração? Os ruaneteiros. Lembra deles? Pois é, esqueceram da Amazônia. Agora o problema é o judeu. Eita, bando de judeu. Nós temos que ir contra esses caras. Então, vamos mandar o Lula, pedir pro Lula, pressionar o Lula para mandar os judeus irem às favas. Esqueceram as girafas da Amazônia, os elefantes da Amazônia, os leões da Amazônia, que estão morrendo tudo, sufocado na fumaça. E agora fazem um apelo ao Lula. Olha, eu peço desculpa. Se você estiver jantando, né, para te dar indigestão mesmo, mas ó a turma da lacração aqui. Palestina livre. Uma marcha histórica. Pessoas de todo mundo agora caminham rumo a Gaza, em solidariedade à Palestina. Palestina livre. Palestina livre. 60 mil palestinos foram mortos. Mais de 19 mil crianças já foram mortas. Isso precisa parar. O que está acontecendo na Palestina não é uma guerra, é um massacre. E o mundo não vai mais se calar diante do cerco desumano e criminoso imposto por Israel. Nesse domingo, 15 de junho, vamos às ruas. Palestina livre. Palestina livre. Em São Paulo, a concentração vai ser às 11 horas na Praça Roosevelt. Palestina livre. Lula, rompa as relações com Israel já. Opa, romper as relações com os judeus, serem contra os judeus. Tá bom. Palestina livre. Basta de genocídio. Presidente Lula, é hora de romper relações com o Estado genocídio Israel. Palestina livre. Israel sequestrou 12 ativistas da Flotilha da Liberdade, entre eles o brasileiro Thiago Ávila, que ficou em greve de fome e foi julgado num confinamento solitário até ser deportado para o Brasil. Palestina livre. Palestina livre. É hora de reagir. Vamos pra rua. Liberdade para todos, sem exceção. Lula, rompa as relações com Israel já. Rompa as relações com Israel. Judeu não. Palestina livre. Palestina livre. Pois é. A hora que eu vejo esse vídeo aqui, eu começo a pensar que o Bolsonaro tem razão. A hora que eu vejo o pessoal que tá aí falando, né? Para não falar que eu sou chato, mas quando você é advogado, você vai falar... Vou fazer uma pergunta. Vamos perguntar pro Google aqui? Vamos. Antissemitismo no Brasil é crime? Sim, o antissemitismo no Brasil é crime. Ele é enquadrado como crime de discriminação e preconceito, especialmente pela Lei nº 7.716/89, conhecida como Lei do Racismo. Essa lei, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, foi alterada pela Lei nº 9.459/97 para incluir expressamente a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ou seja, o antissemitismo, por ser um preconceito de cunho religioso/étnico, é abrangido por essa legislação. As condutas que podem ser punidas incluem praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Art. 20 da Lei 7.716/89. A pena para isso é reclusão de 1 a 3 anos e multa. Fabricar,
comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. Art. 20 primeiro, da Lei 7.716/89. Isso é uma forma específica de antissemitismo, também é crime. Injúria racial. Art. 140 terceiro do Código Penal. Que ocorre quando a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. A pena é... Vamos lá. Rompa a relação com gente da origem de Israel. Vamos lá. Presta atenção. Dia 15. Vai ser um fiasco. Mas que tal os deputados que recebem um monte de dinheiro começarem a averiguar, fiscalizar, mandar alguém fiscalizar, para ver se não vai ter cartaz contra o povo judeu, contra Israel. Cartaz a favor de grupos de terror que atingem Israel, né? E aí esses deputados começarem a denunciar algumas pessoas que fizerem isso. Que tal? Né? Eu acho que seria muito propício fazer isto aqui, tá? E aí, só para constar uma coisinha, tá? Só para encerrar isso aqui, só para contar. Enquanto Israel fez ataques precisos contra alvos militares iranianos, precisos, ele vai na mira, ele acerta a pessoa que precisa. O inimigo de guerra. O Irã ataca indiscriminadamente civis israelenses. Essa é a diferença entre ambos. Stand Up Us, Brasil. Né? Um ataque com mísseis balísticos lançado pelo regime iraniano atingiu 9 locais no centro de Israel nesta sexta-feira. Segundo a autoridade, ao menos 14 pessoas ficaram levemente feridas e uma está em estado moderado. O governo israelense autorizou a divulgação das informações após verificar os danos e assegurar a área atingida. Então, deixando claro para vocês, quem está descumprindo a regra? Quem está fabricando ogivas nucleares para bomba atômica? Quem pode praticar um genocídio? Né? Como vocês distorcem as narrativas. E aí, né? Para variar, matéria aqui do antagonista, parabéns ao antagonista. Para não variar, governo Lula condena a defensiva militar de Israel. Para não variar, os defensores de girafa, né, da Amazônia, também, né, continuam na mesma. Vamos lá, pessoal. O Brasil, você vai me responder, se tornou ou não um antro de impunidade. Um lugar perfeito para político corrupto, safado, vir para cá, viver aqui, depois de condenado nos países que tentam fazer justiça e mandar corrupto para cadeia. O ladrão lá do outro país, político ladrão, é condenado lá no outro país. Corre para cá para ter defesa aqui no Brasil. Quer ver o exemplo? Justiça na Bolívia ordenou a prisão do Evo Morales, aliadíssimo do Lula, lá da Bolívia. Amicíssimo do Lula, como diria o Chaves. Amicíssimo, né? Ex-presidente boliviano é acusado de quê? Não, abusar de menores, guerrilheiro, tráfico de pessoas, coisa simples, assim, coisa básica. Isso é amor. Isso é amor. E aí, como sempre tem aqueles juízes que passam pano na cabeça de corrupto. Uma juíza anulou a ordem de prisão do Evo Morales. O que a Suprema Corte da Bolívia fez? Prendeu a juíza. Peraí. Você tá defendendo político corrupto? O ex-presidente é investigado pelo abuso de uma menor de idade. A decisão da magistrada Línia Moreno foi revertida por instâncias superiores e determinaram a detenção da juíza. Deu para perceber um pouquinho a diferença de lá com cá? Agora, dá para você entender o que está acontecendo? Foragido
Evo Morales pede ajuda a Lula em entrevista à Record. Você ajudou a lá do Peru, condenada, a Nadine. Você mandou o avião da FAB para buscar ela lá. Manda o avião da FAB no meio da floresta, porque o Evo Morales está escondido no meio da floresta, lá na Bolívia. Manda o avião da FAB lá para buscar ele. Ou seja, quando você precisa, né, de socorro porque você é corrupto, para quem que você vai pedir ajuda? Quem é o defensor dos frascos e dos comprimidos corruptos? Adivinha, para quem que eles pedem ajuda? A Cristina Kirchner é condenada ali na Argentina. Adivinha o que aconteceu? Lula prestou solidariedade para Cristina Kirchner. Companheira, você roubou o povo, lascou o povo argentino. Mais de 5 bilhões, $1 bilhão. Muito dinheiro, mas eu dou solidariedade. A Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, não. Cristina Kirchner, né? Saudando a mandioca. Cristina Kirchner é uma presa política. Eu tô parecendo mais, né? Eu não sou comediante, não quero ser preso. Mas essa é a verdade. Tá do lado errado. E essa turma que eles dizem que são tranquilas, dá uma olhadinha nos protestos da Bolívia. Sabe quem que são os apoiadores do Evo Morales? Terroristas. Não. Como é que chama? O pessoal que fica lá guerrilheiros. Guerrilheiros. Pois é. Manifestantes atacaram com fogos de artifício, pedras, atacaram a polícia usou gás lacrimogêneo e os manifestantes partiram para cima. Só que eles tinham armas também. Em Lalágua, segundo as autoridades, 2 policiais e um bombeiro foram mortos. Eles mataram 2 policiais e um bombeiro. É a turma do amor, né? Que estão defendendo ali o Evo Morales, que está pedindo ajuda pro Lula, né? Eles querem que Morales possa concorrer às eleições presidenciais em agosto. No entanto, a Constituição não permite um novo mandato do Evo Morales e está com uma ordem de prisão. Agora, tá? 23 horas que foi essa publicação do Metrópolis, tá? Do Metrópolis. Ou seja, cara, a que nível, né? O Brasil já tá chegando. Que nível, né? Que nível, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do editorial. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Bater um papo, discutir, tá? Amanhã a gente tá de volta com mais conteúdo. Sempre com o máximo de relevância que a gente puder encontrar os conteúdos, as matérias. A gente traz aqui para vocês, tá bom? Grande abraço e até amanhã.